de Deus, ela era feita baseada no profeta. Então o profeta de Deus, ele ia de cidade em cidade fazendo a obra do Senhor, levando a palavra, fazendo os milagres acontecer. Eliseu, Elias, Isaías, os reis da cidade consultavam os homens de Deus. Então a obra de Deus era feita pelos profetas. Então Elias enfrentou os 450 profetas de Baal que aterrorizavam a terra. Ele falou: vamos ver quem é Deus então. Vamos subir lá no Monte Carmelo. O Deus que é Deus vai responder por fogo. Ele desafiou os 450. Foram todos destruídos e envergonhados. Eles cortavam o corpo, os 450 profetas de Baal, cortavam o corpo para dar o sangue para os deuses dele. E Elias zombava. Eles falavam assim: olha, acho que você tem que fazer mais coisas, porque ele deve estar dormindo, ele não está te vendo. Então a obra de Deus ele era mostrada através do profeta. Naquela época não tinha igreja. Então a obra consistia no profeta. Eu estou te falando isso para você entender que quando você leva a obra para frente, a sua vida ela vai junto. Não tem como a tua vida não ir. Não tem como, porque Deus ele não pode colocar a glória dele a perder. Então entenda isso. A Bíblia vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor dizendo. Deus estava falando para esse profeta que fazia a obra dele. Ele disse assim: ó, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma viúva, uma mulher viúva, que te dê o... Então ele estava precisando de comer. Ele precisava ser sustentado para ele continuar fazendo a obra. E Deus falou para ele assim: ó, não fica aí, vai até a Sarepta, ali em Sidom, que ali eu vou dar para você o que comer. Porque a obra que eu comecei, ela precisa terminar. Levanta a mão para os céus. Porque a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar, ainda que Ele tenha que usar quem Ele tiver que usar. Então Ele pega, Ele tira Elias da onde ele estava e leva Elias para um outro lugar, aonde ele seria sustentado. A palavra de Deus ela tem que te sustentar. A palavra de Deus ela tem que manter. Se Deus te trouxe você da igreja onde você estava de lá e te trouxe para cá, aqui tem que te alimentar. Para que você continue na boa obra. Se não te alimentar aqui, você não vai poder ficar aqui. Você entende? Você tá, por isso que eu falei no meu Facebook, no meu story, no status. Eu falei assim: se você não está se sentindo bem dentro da igreja, não foi assim? Eu falei: você que não está se sentindo bem dentro da igreja, não precisa ficar lá falando mal da igreja. Faça como eu fiz quando eu saí da Universal. É fácil resolver isso. Não vem mais aqui. Não fica aqui falando. Você vai amarrar a tua vida. Eu sou homem de Deus para falar a verdade para você. Eu não vou te enganar. Ou você tira os maus olhos e vive a palavra, ou você procura um outro lugar. Aqui eu garanto que tem o que tem aqui. Lá eu não garanto. Mas se o que tem aqui não está te satisfazendo, então, se você não encontra Jesus aqui, você vai ter que procurar em outro lugar. Bispo, como o senhor é louco de estar falando isso? Não é questão de loucura, pessoal. Eu quero te levar para o céu. E com os olhos sujos que você tiver, você não vai conseguir. Entende como é que é? Não deixe as pessoas te contaminar. Não deixa. Por quê? Porque é da onde Deus te tirou. E se Deus te tirou você de lá, te trouxe para cá, é porque Ele quer te alimentar. E você precisa correr para
dentro da tua casa, no teu trabalho. É fácil agradar a Deus lá fora. A gente precisa estar forte. Então Deus sabia que aonde Elias estava, ele não estava bem. E ele precisava comer. Então Deus falou: vai lá para Sarepta que eu vou preparar comida para você. Quem está entendendo a palavra? Diz assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando bem na porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou-lhe e lhe disse, ele estava com fome, então ele pediu. Olha, a situação de Elias era uma fome tão grande que ele pediu. Se eu for fazer uma visita na tua casa e eu estiver com fome, você não vai nem precisar me oferecer. Mas vai, você tem alguma coisinha para comer? Porque eu estou com fome. Eu tinha a obra, eu fiquei com vontade de levar ela para comer na casa dela. E eu não comi na igreja, eu estava com uma fome desesperadora. Eu estava com muita fome, porque eu ia comer na casa da obreira. Falei: obreira, já tem certeza que ela quer um pouco? Ai, pode vir isso que eu vou fazer de leite, eu vou fazer um frango cozido, que eu vou fazer macarrão. Eu falei: tá bom. Então eu não tinha comido na igreja. Eu cheguei lá na casa da obreira com uma fome de leão. E quando eu estou com fome, eu preciso comer, me dá desespero. E veio a pastora Cátia toda cheia com a bolsa dela. E eu com uma fome de leão. E eu já não estou nem aqui. Quem já me conhece? E eu cheguei e falei: obreira, pelo amor de Deus, cadê a comida que eu estou com fome? E eu já fui lá no fogão e comecei a mexer nas panelas. Aí a pastora: ai, gente, que horrível. Eu falei: eu quero comer. Obreira, vai logo, me dá aí o que comer, que eu estou com fome. Aí a pastora: ai, que coisa feia. Ai, você imagina, me perdoe. E aí as crianças eram pequenas, e as crianças também. E virou de repente. E eu falei: não, já me dá o que está pronto, porque eu quero comer. Porque eu vou começar a passar mal. Então Elias ele estava com esse tipo de fome. Porque a fome era tão grande que ele não teve educação para esperar. Como eu não tive educação para esperar. E quando ele chega na cidade, a situação dele é tão ruim que ele já pede comida para a mulher. Ele falou: Deus falou que vai me alimentar, e é você que vai me dar comida. A mulher: o que é isso? Que ele já chega pedindo. Não foi isso? Ela. Aí ela foi contra a situação dela. Ele falou assim: trazei que eu te peço uma vasilha de água para beber. Indo ela buscar, ela chamou e disse. Aí ele chama ele: trazendo também um bocado de pão na tua mão. Ele pede água. Ela falou: é água é fácil de arrumar, ela vai. Quando ela está indo, ele fala: volta aqui, eu quero pão para comer também. Quando ele pede o pão, a ficha dela cai. Ela fala: e agora? Porque eu não tenho nada aqui comer. E ela vai explicar isso para ele. Porque a obra de Deus era constituída dentro daquele homem. Aquele homem era a igreja, aquele homem era a obra, aquele homem tinha que ser sustentado, aquele homem tinha que ser vivido. É igual a igreja. A igreja, pessoal, ela é mantida por quem? Por vocês. É vocês que mantêm, é vocês que cuidam, é vocês que empurram para frente, é vocês que estão ajudando. Você veio sexta-feira aqui, as outras sexta-feira, e voa dente, voa cabelo, voa todo mundo, e aquela guerra é ou não é? O meu dente está aqui quebrado, porque por tudo que aconteceu. Mas aquelas pessoas que estão sendo libertas, você que está sendo abençoado, são vocês que estão sustentando aquela porta aberta. É você. É você. Deus sabe que é você. E Deus sabia que aquela mulher iria sustentar mesmo que ela tinha pouco.
ela volta. E aí ela fala assim para ele, ó, indo ela buscar a água, ele chamou e disse assim, no versículo 11, trazendo também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer. E depois disso, a gente vai morrer, porque a gente não tem mais nada. Ela estava vivendo no último resto. Será que tem gente aqui que não vive de resto? Não é isso que Deus tem para você. De ficar pedindo. Não é isso. Lembre-se que a tua felicidade é a felicidade do Senhor. Deus, Ele não está feliz com essa tua situação. Mas você observa que Ele fala assim, ela disse assim para ele, olha, você está vendo aqui essas madeiras? Cavalos são madeira. Você está vendo essas madeiras? Assim como você está vendo essa madeira, é o seguinte, eu não tenho mais nada. Eu vim buscar essas madeiras porque eu só tenho um pouco de azeite. E eu tenho só um pouquinho também de farinha. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E a gente vai morrer depois. Ali estava o fim daquela mãe, daquele filho. Era o fim. Ela chegou no fim. Como muita gente acha que chegou o fim dela. Talvez você ache que na tua vida muita coisa é o fim. É o fim do sofrimento e o começo de uma prosperidade. Deus te trouxe aqui para segunda palavra. É o fim do teu sofrimento e o começo de uma grande felicidade. Aí ele fala assim, ó. Elias lhe disse, não temas. Porque Elias sabia que Deus ia fazer. E se Deus sustentou, se Deus ia sustentar ele através dela, é porque o próprio Deus iria abençoar. Então Deus falou, é ela que vai sustentar. É ela que vai sustentar a obra. É ela que vai me dar força para mim continuar fazendo a obra. Então, assim como ela vai fazer isso por mim, Deus vai mudar a história dela. Olha o que Deus fez. Porque não temas, vai e faze o que disseste. Aí ele deixa bem claro, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazendo aqui fora, e depois para ti a mesma e para o teu filho. Então primeiro Elias levou ela a servir primeiro a Deus. A Bíblia fala no livro de Provérbios que você deve servir ao Senhor de todo o seu coração e com as tuas primícias. Elias sabia disso. Então Elias falou assim, você primeiro vai fazer para mim. Você faz um bolinho pequeno para mim e traz água. Depois você vai fazer um bolinho pequeno para você e depois você vai fazer para o teu filho. Quem está entendendo? Ela fala, nossa, além de eu dar, ela poderia falar, além de eu dar o que comer, que ele faz primeiro para ele. O diabo podia soprar na cabeça dela e falar assim, não faz não. Você já tem pouco, você tem que ainda fazer primeiro para ele. Mas ela via nele que ele era de Deus. E ela falou assim, beleza, eu vou fazer. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi
segundo a palavra de Elias, assim comeram Elias, ela e sua casa por muitos dias. Já começou a prosperidade. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra por intermédio de Elias. O que aconteceu? Ela tinha pouco, ela fez, todos comeram, ela fez segundo o homem de Deus falou. Aconteceu que a farinha, quanto mais ela tirava da panela, mais a farinha prosperava. Quanto mais azeite ela tirava da botija, mais azeite Deus colocava. Você sabe que naquela época o azeite hoje em dia é caro, mas o azeite naquela época era extremamente caro. Essa mulher, ela ficou próspera. Essa mulher começou a mudar de vida. Mas aí ela começou a ser provada, porque continuando a palavra, disse assim, ó, depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença agravou, até que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fez ele um homem de Deus, visto a mim para trazeres memória da minha iniquidade e matares o meu filho? Então ela pegou e questionou, falou assim, poxa, eu te fiz tudo, e você veio aqui só para me lembrar dos meus pecados, e meu filho morreu. Olha a prova. Mas quando você é provado, você não pode, pessoal, assistir. As provas sempre existiram e existiram desde o passado. Às vezes você é abençoado de um lado, mas passa a prova do outro. E vamos ver aqui, ó, a história continua. Ele disse, dá-te o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. E ele deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedaste, afligiste, matando o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, eu te rogo de que faça a alma desse menino tornar, entrar nele. Está entendendo? Está entendendo? O problema veio, mas Deus mandou embora. Porque na hora da prova, pessoal, é difícil. Mas creia no poder de Deus que o prova. Sabe, eles falou assim, me dá aqui teu filho. Me dá o teu filho aqui. Aí ele pegou o menino no colo e levou lá no quarto onde ele dormia. Porque ele também tinha um quarto. Ela deu um quarto para ele. E ela falou assim, você veio aqui para me fazer lembrar dos meus pecados e agora está matando meu filho. Ele falou, peraí, eu vou falar com Deus. Isso daqui não pode continuar desse jeito. Ele pega o filho dela e leva. Ele fala assim, meu Deus, olha aqui, o Senhor vai deixar ele morrer? Aí ele começa a clamar e pede para Deus devolver a alma dele. Você já está vendo a obra de Deus? Você está vendo a obra de Deus continua? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que aquilo que você acha que morreu na tua vida ainda tem vida aí, e que Ele vai ressuscitar. Não é porque você vai ter uma prova, que em cima dessa prova Ele vai ser glorificado. Você vai abençoado do lado e vai sendo provado do outro. Não vai ficar assim, não. Você vai ser abençoado desse lado e nessa prova você também vai ser abençoado. Não vai ter morte. Arruma o outro lado. Vai arrumar do outro também. É sua prova que você está passando, irmão. Não vai ficar assim, não.
água atrevida pedindo força pro chefe lá do inferno sexta-feira aqui. E querendo matar o filho da mulher. Porque eu vi um caixão marrom, umas fitas douradas. Eu falei, que é isso? E ele não queria entregar. E como a gente começou a cantar, porque é a chave da vitória. Que palhaçada é essa? Eu vim buscar a chave da vitória, o diabo me mostra um caixão. Falei, oh. Aí ele não estava querendo entregar, ele estava perdendo a força. Ele começou a fazer assim e assim, porque ele estava pedindo força para o maioral para não perder o filho dela na terra. Eu falei, o que é isso? Você pode pedir força embaixo, que eu vou pedir força aqui em cima e vamos ver o que é isso. E foi uma guerra. Porque eu comecei a fechar o olho e clamar, quem estava aqui, quem estava aqui. Deus vai entregando a chave da vitória, não está? Está ou não está, gente? Foi uma vez ou não foi? Porque eu não podia ser. A minha filha, sexta-feira que nós saímos daqui, ela se manifestou na casa dela. Quem que foi? Ela se manifestou querendo matar o filho dela. Pegou uma faca e foi para cima. Meu e meu Deus. neto, ele fez alguma coisa lá que daí conseguiu. O próprio Deus dando livramento. Ela ligou para mim pedindo socorro. Nós estávamos lá na frente de casa. Aí nós foi lá. Aí eu até liguei para o senhor. Meu Deus do céu. Eu não consegui atender, porque a correria aqui foi muito grande, eu estava atendendo. Mas o próprio Deus foi lá. Aí chegou lá, ela estava agachadinha. Nós pôs a mão cheia de óleo, mas ela falou, vamos para lá, vamos lá. Ungiu assim. Até os membros dessa igreja de fé. Foi o próprio Deus dando a chave da vitória. Ela estava agachadinha, quieta. Mas não parece que aconteceu isso. E meu neto correu no portão e falou, ó, a minha mãe manifestou que a mão dela estava para trás. Aí eu falei, cheia de ódio dela. Você está vendo, gente? Mas porque ela vem buscar a chave da vitória. Deus não vai deixar sair caixão, Deus vai deixar ter vida. E Deus foi, agiu, e ela vai voltar para a igreja, porque Deus tem um plano na vida dela. Levanta a mão e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Digo, obrigado, meu Deus, por toda a proteção, glorifique o nome de Jesus. Aí diz assim, ó Senhor, não, ó Senhor meu Deus, no versículo 21, na metade, ó a oração dele, ó Senhor meu Deus, eu rogo-te que faça essa alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e trouxe no quarto da casa e deu a sua mãe e disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na sua boca. Pode glorificar o nome de Jesus. Mais forte. Então Deus está dizendo para você que a obra dele na sua vida vai ser completa. E que você tem que entender um momento difícil. É só momento, não vai ficar assim não.
sair Eliseu aqui. E se eu sou homem de Deus, toda parte da tua vida que está caída, a partir de hoje vai se levantar. Eu não quero ser mais um da vida desse mundo. E se for para ser mais um, então faça eu subir. Se me deixar aqui, eu quero que o Senhor me ouve e salve essa nação. Estamos de jejum, queridos. Eu quero que o filho dela se levante, que a empresa dela se levanta, que o casamento se levanta, que a saúde dela se levanta, que tudo se levanta, meu Pai. Que tudo aquilo que está morto se levanta. E aquelas pessoas que disseram para ela, bem feito, eu quero que olhe para a vida dela e diz: quem te viu e quem te vê, hein? Eu achei que você estava derrotada, mas você se levantou e deu volta por cima. Realmente, Deus, a tua igreja funciona. É isso, meu Deus. Então faz o milagre acontecer a partir de hoje. Diga assim: meu Deus, o Senhor é da minha vida, e eu tomo posse dessa palavra. Mesmo que eu passe por luta, eu vou acreditar no milagre, porque o menino morreu, mas o Senhor devolveu vida a ele.